Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Química sexual é um daqueles conceitos que ninguém explica direito. É o bom e velho não sei o que dizer, só sentir. É uma coisa de pele, uma explosão que flui com naturalidade que nosso corpo parece que decifra antecipadamente. Mas será que só ela segura um relacionamento? E será que ela acaba? Ou pode ser criada depois de um tempo? Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma temporada do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Chegamos à 10ª temporada falando dos dilemas mais escutados nos consultórios de muitos psicólogos, sexólogos e terapeutas sexuais. E principalmente da nossa musa que exala química, desafia a física, mas gabarita mesmo é em humanas, não é mesmo, Ana Canosa? Olá, amiga. Bem, querida, Gostou? muito obrigada. Eu gostei, hein? Tá, olha, desafio físico, gabarita mesmo, em humanos, é isso aí. Atleta também, né? Também tem aquele lado atleta. Ó, hoje eu vou quebrar um pouco o nosso roteiro tradicional e já vou apresentar a nossa convidada, até porque eu quero fazer a mesma pergunta para essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. Hoje a gente tem o prazer de receber a jornalista e colunista de Viva Bem, Silvia Ruiz, dona do blog Ageless, que fala de vida saudável e beleza para mulheres com mais de 45. Eu amo que na bio dela do Instagram tá 50 são os novos 50, porque esse papo, né, de 50 os novos 30, lá eu acho um saco. Mais uma pergunta para essas duas mulheres que aqui estão nos 40 mais, como eu, que também já virei os 40. O imaginário coletivo, ele liga muito esse fogo da paixão, da química aos jovens. Mas aí eu pergunto para vocês duas. Química sexual tem idade? Bem-vinda, Silvia. Olá, muito bem, muito prazer estar aqui com vocês. Adoro o programa, estou super feliz. Esse podcast é especial. Eu vou responder a sua pergunta de um jeito interessante. Quando eu tinha quase 40 anos, 39 para 40 anos, eu terminei um casamento. Casamento esse que eu achei que minha libido tinha acabado. Porque já estava aquele casamento que o sexo já inexistente. E aí eu conheci, um mês depois de ter terminado meu casamento, o meu atual marido. E a gente teve uma química, digamos assim, uma libido, que eu falei, gente, parecia que eu tinha 15 anos de novo. Portanto, o que eu estava acreditando naquele momento, putz, acho que é isso, tô velha. Isso já faz mais de 12 anos, faz 13 anos. Eu achava, mas na verdade era fruto de um casamento desgastado, de um relacionamento que não estava bacana, etc. Então isso para mim ficou uma prova de que a gente pode ter uma libido baixa em vários momentos da vida. Né? Sim, não tem nada a ver com... tu até falou, parecia que eu tinha 15 anos de novo, mas na verdade não, tá? Tu tinha 40 mesmo com uma pessoa certa que... É que aquela sensação que a gente tem de transar na escada porque não dá tempo, escondida dos pais. Por isso que eu falei, né? Mais imaturo ainda no sentido de idade, de que você não tem nem tempo de chegar no quarto. Sim, não tem medo das consequências, né? Uma coisa meio jovem. Aventureira nesse sentido, né? Ô, Ana, mas e a química mesmo? É um efeito químico do cérebro, essa sensação? Explica pra gente, então, um pouco como é que funciona no biológico mesmo, no nosso cérebro, essa sensação de fogo quando a gente tem esse encontro sexual tão potente. Pois é químico mesmo, né? Os estudiosos dessa química do amor, da atração, eles dividem basicamente em 3 fases. Primeira fase, que chama o amor apaixonado, ou que é a fase da paixão, que você vai ter uma atração sexual por alguém, e nessa atração estão envolvidos estrogênio e a testosterona principalmente, né? Agora a gente tem que lembrar, só fazendo um gancho no que a Silvia falou, mesmo que as mulheres em fases da vida ou homens que estejam com menos hormônio, ainda assim nós produzimos hormônio, e o fato da gente estar diante de uma pessoa que nos mexe quimicamente, né, a partir de uma atração que é visual, ou, enfim, tem outros componentes aí, inclusive os olfativos, e aí durante o programa eu vou falando algumas coisas que eu pesquisei que são bem legais, isso por si só já vai acelerar a produção hormonal, e você vai estar ali
loucamente, transando loucamente e com essa sensação de que, nossa, que delícia isso, né? Então, essa é a primeira fase, né? Depois, esses compostos químicos cerebrais, eles vão fazendo a gente pensar na pessoa amada, né? E só o cheiro da pessoa já faz um traço de memória. Essa é a segunda fase da química da paixão. Tanto que, além do que, né? Quando você olha a pessoa, você enxerga a pessoa, você lembra do cheiro dela, batimento cardíaco aumenta, o lábio fica mais vermelhinho, o rubor, Bochecha né, etc., a vermelha. pupila aumenta. Então, tudo isso é sinal desse segundo momento em que você já está pensando muito na pessoa, porque esse pensar na pessoa, esse pensamento invasivo, também tem a ver com essa química. E aí, passa para uma terceira fase, né? Nessa segunda fase a gente tem dopamina muito forte, o hormônio do prazer, é aquele que a gente tem no pós-orgasmo, tá? Também no pós-orgasmo, motivação, foco, e também a própria noradrenalina. Então, é aquela pegada total. Aí a gente vai entrar numa terceira fase dessa química que vai mudar a produção hormonal com tanta, né, para mais ou para menos, que é o amor companheiro. E nesse amor companheiro, as substâncias que estão envolvidas são mais a ocitocina, que é do aconchego, e a vasopressina, que é da fidelidade. Então, é uma substância que faz com que a gente fique, a gente chama de fidelidade entre aspas, não que a pessoa não vai ser infiel, mas é a questão do apego. É aquela substância que faz você ficar vinculada ao outro. Então, basicamente, a química sexual e amorosa funciona desse jeito. Ô, Ana, e é cronológico, assim, né? Eu saio do estágio 1 para o 2 para o 3, e aí eu consigo voltar para o 1 de novo e ficar nesse, para sentir, né, que a gente está falando, cara, né? Silvia, do exemplo do casamento dela que estava acabando, porque ela estava, será que quem está se sentindo, você acha que passei do 3, estou para o 4, já não tem mais nada, estou no 5, consigo voltar para o começo do tabuleiro de novo? Eu acho que você eu já acompanhei pessoas, já vivi isso, inclusive, né, de voltar para um estágio inicial, mas com menos intensidade que foi o inicial da paixão. Então, assim, estar apaixonadinha de novo, sabe assim? Você sentir que você tem aquela coisa, mas que já não se reflete, vamos dizer assim, em batimento cardíaco, mas é um sentido de estar tão gostoso, de estar tão vinculada, sabe? De ter um pouco mais de tesão em momentos da relação de resgate relacional. Isso eu já vi acontecer. Né? Só que ela vai acontecer, acho que mais curto do que uma paixão inicial que a gente leva aí até 2 anos para acontecer, porque a paixão ela é um fenômeno que acaba, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente resgata um pouquinho. Resgata, acho que é a conexão, né? Dentro desse depois se construir, porque tem isso que a Silvia falou, que é dessa novidade também, né, Silvia? Tipo, tu falando do começo de um relacionamento, é de descobrir aquela pessoa, né? Gente, e tem coisas, desculpa cortar, mas tem coisas que são muito loucas, que eu vou falar de um atravessamento, por exemplo, olha só. A química, essa química sexual, ela está ligada à atração. E os teóricos evolucionistas vão dizer que ela funciona, que é para a gente procriar, ok? Então, o ser humano, ele veio dotado dessa possibilidade para a gente poder se atrair por alguém e poder procriar. Então, seria um pouquinho esse objetivo. Olha que interessante. Quantos e quantos casais eu não vi a pessoa descobrir uma infidelidade e passar a ter um tesão louco no outro? E transarem loucamente. Por quê? Porque, de alguma maneira, há uma competição. Então, se você for para esse lado mais animal mesmo, existe uma com a outra com a terceira pessoa. Com a terceira pessoa. Amiga, sabe o que a pessoa? Vocês nunca escutaram que a pessoa fala assim, a pessoa tá lá com um crushzinho, né? E aí o cara meio dá uma sumida. Aí a mulher aparece com outro, o cara vem atrás. Ou então fala assim, nossa, você sentiu o cheiro da testosterona. Como é que pode? Homem sem cheiro de homem, minhas amigas falavam. É tipo então, isso, aí né? não é o fenômeno da paixão, da atração sexual, que vai mobilizar uma química que parece, vamos dizer, do apaixonamento, mas que, na verdade, ela vem a partir de ela vem atravessada por outra questão. Olha que interessante. É interessante isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa a ver até quando você está num casamento, se a situação está muito estável e aquela pessoa está muito conquistada para você, eu acho que muitas vezes
Até o cultivar o relacionamento. Eu ter sido casada 4 vezes, estou no 4º casamento, acho que e ter 52 anos, eu aprendi isso ao longo da vida. Que você tem que ficar cultivando. Tem uma experiência ou outra para compartilhar aqui com a gente. Casamento. Né? Mas eu acho que o que eu aprendi é que é isso, isso que você falou, o cheiro, o beijo na boca, o toque, o olhar no olho. Se você não tiver sempre, se você ficar com a sensação de que aquela pessoa tá ganha ali e não tem o que fazer, não precisa se esforçar mais, eu acho que baixa essa adrenalina, não é adrenalina a palavra, tô falando qualquer palavra besta, mas qualquer química errada, mas aquele impulso que você tem de, peraí, preciso estar bonitinha hoje, peraí, preciso botar peraí que eu preciso dar uma esbarradinha aqui diferente, você perde isso. Sim. Né? E o contrário, Silvia... Agora... Oi, desculpa, Bárbara, e o contrário também é interessante, você pensar, por exemplo, em casais que estão sempre numa briga, estão sempre naquela coisa de envolvimento de e vai embora e não vai, e ameaça embora e não ameaça embora, e tem competição, e tem infidelidade, também ninguém aguenta. Essa coisa de chegar na terceira, Bá, que você está falando, né? Numa relação vincular de compromisso, ninguém aguenta também adrenalina durante tantos anos e medo de perder o outro, porque isso enlouquece. Nossa, dá aquela coisa assim, né? Falta até fôlego. Gente, não, vou correr na academia, né? Não quero ficar nesse relacionamento, né? Tipo, correndo atrás do meu próprio rabo. Mas eu acho que a gente consegue encontrar alguns elementos no meio do caminho. Quando vocês estavam falando, eu lembrei dos 2 personagens do Modern Family, que é o Phil e a Claire, que é o casal hétero mais padrão ali, e que eles têm 3 filhos, e quando eles começam a entrar numa fase mais tediosa do casamento, eles inventam 2 personagens, cada um tem um nome, eles marcam de se encontrar num hotel, cada um chega, né, aquela coisa assim, meio do role-playing. Claro que aí acho que cada casal tem que se descobrir, mas é isso que a Silvia falou também. Pô, tem que querer botar uma roupa diferente, tem que querer ser conquistada, nunca, né, assim, não vamos talvez voltar àquele estágio de correr e transar na escada, porque não precisa mais, a gente já mora junto, tem a cama, tá mais confortável. Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando encontrar esse lugar que tem o nível 3, na verdade, é a soma do 1 e do 2, né? Tem que encontrar o 1 e o 2 dentro do 3, eu acho. Né? Não dá para viver só de vasopressina e ocitocina, precisa ter dopamina na história, precisa ter um pouco de adrenalina, então você vai ali, mas bota o negócio, bota o fogo no negócio. É tipo assim, né? É uma alquimia, tem que fazer a conta certa aí. Teve uma coisa que tu falou ali que me chamou a atenção também, que é tipo, né, dessa parte química o nosso corpo foi feito para reproduzir, então todo esse desejo responsivo aí vem disso. Aí eu já queria entrar nesse caso que a gente tem primeiro, que é, e quando o corpo da mulher para, né, de ter essa função reprodutiva, que é todo o rolê da menopausa, que vocês duas também têm bastante para contribuir. Então, vou começar a ler todo o programa, vocês ouvintes sabem, a gente escuta, lê 2 casos de ouvinte para ajudar a discutir o tema do programa. Então, eu vou ler o primeiro, que é o caso da Regina, que tem 52 anos e é de São Paulo. Manda casos. Sou casada há 10 anos e sempre tivemos um bom relacionamento sexual. Ele é meu segundo marido, nos conhecemos depois dos 40, ó, tipo a Silvia, já com filhos mais velhos, e nossa relação sempre foi leve, de parceria e experimentação sexual mesmo. Mas, recentemente, eu ando sem tesão nenhum, irritada e querendo ficar sozinha, especialmente longe dele. Não tinha ligado esses sintomas à menopausa. Foi meu marido mesmo que levou essa hipótese. Só que não foi de uma maneira muito gentil, não. Foi no meio de uma discussão que, para ser sincera, nem lembro mais o motivo. Marquei gineco para o próximo mês, mas dei uma pesquisada na internet e fiquei meio apavorada com os relatos de menopausa. O que devo esperar da minha vida sexual nos próximos anos? E aí? É um quadro que, enfim, pelo que eu escuto e que leio, é um dos aspectos ali, né? O desejo sexual dá uma balançada, até também. E aí, Ana, acho que é legal tu falar também um pouco que não é só emocional, né? Tem uma questão de secura vaginal também, e o sexo vai deixando de ficar agradável, e aí é uma bola de neve, né? Não vou ter vontade de transar se vai doer, se vai me incomodar, por que eu vou fazer isso, né? Exatamente. As duas estão, para quem está só ouvindo, as duas estão fazendo que sim com a cabeça. As duas da menopausa. A Ana contou, Silvia, não sei se tu escutou os programas mais recentes, mas a Ana contou há 2 programas, ela marcou com a gente aqui, com os ouvintes, que é, sim, gente,
decretei que estou na menopausa, não foi? Registrado em cartório. Registrou em cartório com a gente aqui. A minha foi em fevereiro, a formalização, que eram 12 meses, né? Hashtag tamo junta. Hashtag tamo junto. Olha só, de fato, se a gente for olhar para a produção hormonal que vai, vamos dizer, iniciar o rolê todo da resposta sexual para fins reprodutivos, então pensar no ser humano como um animal, vamos pensar no animal, né, que está ali programado, inclusive para ir em busca de uma parceria para reproduzir. O estrogênio é super importante, o estradiol, na verdade, é super importante para a resposta sexual feminina, muito mais do que a testosterona. Então, a gente fala, a testosterona é hormônio do desejo, mas tem se descoberto que, na verdade, o estrogênio é que é um grande precursor do desejo, inclusive em homens, para fazer a síntese cerebral da testosterona, inclusive. Então, a importância do estrogênio é fundamental. Para se ter uma ideia, os índices de estradiol, eles caem, eu estou falando de estradiol e estrogênio, é porque a gente tem os estrógenos, e a gente tem alguns tipos de estrógenos, né, que tem a estrona, tem estrogênio, tem estradiol, mas é um grupo, é o mesmo grupo de hormônios sexuais, tá certo? Fazem parte da mesma classe. Então, pra vocês terem uma ideia, após a menopausa, os índices de estradiol, os níveis caem em 90%. Tá? E aí a gente fica com a estrona, que é um hormônio derivado, mas ele não é tão potente como o estradiol. Né? Então, o estradiol, ele é esse que vai fazer a gente ter o desejo espontâneo, aquela vontade de transar, porque ele vai fazer, né, a gente ter o amadurecimento do folículo para sair do ovário. Então, é ele que é esse, e ele vai também ajudar em todos aqueles atrativos, né, aquele grupo de atrativos para acontecer. Né, o fenômeno da química sexual da atração, que é a pele, é o brilho do cabelo, né, e também da relação sexual em si. Por isso que a gente tem a questão da lubrificação, que também é produzida pelo estradiol. Então, veja só, se cai 90%, alguma coisa tu vai sentir, não é isso? Este impacto, ele vai acontecer no seu corpo. Só que nós temos um outro fenômeno no nosso corpo, que é o desejo responsivo. Então, não é porque o ímpeto do desejo ele vai diminuir que eu não vou continuar desejando ter interação, namorar e ter relação sexual. Só que isso vai depender muito mais do meu ser desejante, que é muito mais subjetivo. Meu ser desejante é essa pessoa que está aqui em frente de vocês, que gosta de sexo e que quer continuar ativamente na experiência da sexualidade. Mas é uma decisão, né, Ana? É uma decisão, cara, entendeu? Eu não vou me entregar. A Ana está falando uma coisa que, para mim, como eu disse antes, como eu já tive a experiência de acabar com a minha libido num casamento anterior, eu já tinha isso em mente antes dos meus primeiros sintomas de perimenopausa chegar. Teve um treino antes do jogo. Tive filho, a gravidez já dá uma... fui amamentar 2 anos, isso tudo já... Não precisava esperar chegar na menopausa para o seu casamento começar a libido e ir para o saco, se você não cuidar. Como eu já tinha essa noção, eu já comecei a cuidar desde sempre. Eu e meu marido, a gente tem essa consciência de que, talvez não brote do nada, tipo assim, estamos fazendo uma comida, um almoço e dá um negócio. Aquela cena de comédia romântica, né? Na pia da cozinha. Nem sempre a gente tem... Um bota macarrão na boca do outro. Ai, gente, isso não existe, isso é uma sujeira. Exato. Então, o que a gente teve muita clareza é de que a gente tinha que criar esse ambiente, a gente tinha que cultivar esse ambiente. Então, eu tenho uma amiga que tem uma frase ótima, ela fala assim, sexo para mim, ela tem 4 filhos, ela sempre fala, olha, sexo para mim é que nem pizza. Você fica às vezes com preguiça de chamar, de pedir, de ligar para a pizzaria, mas na hora que chega, você come feliz. Isso mesmo. Acho essa a melhor definição. Então, você vai ter que ter, às vezes, o corre de chamar, de ligar. E na menopausa... Sim, olha, eu falo com muitas mulheres na menopausa por causa da minha coluna, do meu Instagram e tal. E muitas reclamam disso. Agora, às vezes é o casamento que está desgastado. Então, 10 anos. O que aconteceu nesses 10 anos?
o cansaço profissional da mulher de 40, 50 anos, 50 e pouco, que está cuidando dos pais, às vezes dos filhos adolescentes, às vezes está no auge da carreira profissional. Estamos num Brasil de problemas econômicos, então muitas pessoas estão com problemas. Gente, junta a tempestade perfeita. Pós-pandêmico. E aí, como a Ana eu achei falou, interessante o que tu falou. Eu achei interessante o que tu falou, que tu e teu marido tem essa atenção nesse assunto. Então, rolou conversa mesmo, assim, tipo, é uma coisa abertamente, porque no relato aqui da nossa ouvinte, ela fala, ele até falou, isso aí é porque tu tá pelo que ela falou, né? Parece que o cara falou, isso aqui é porque tu tá na menopausa, tu já tá velha, imaginei ele falando assim, porque ela falou, ele me falou isso no meio de uma briga, e não foi do jeito gentil. Então, é isso, talvez, claro, imagino que deva ser muito difícil, né? Toda essa explicação hormonal que a Ana passou aqui, não é fácil, né? Não é bolinho, mas ainda está dentro de um contexto em que não tem uma recepção boa, aí mesmo que vai ser difícil de ter esse desejo de, tipo, vamos transar, agora, né? Esse olha cara só, que nem me trata bem. Olha só, tem uma questão que é importantíssima, que é isso. A menopausa, ela não acontece assim, amanhã, puf, não. A gente tem a perimenopausa, que é, né, o climatério começa antes e tal, vai dando sinal, você vai sacando alguma coisa. Então, primeiro, vai subindo no telhado. Conhecer o seu corpo é fundamental. Ir atrás de conhecimento, de leitura, de conteúdo é fundamental. Então, o que você precisa? O fundamental no relacionamento, que é chegar para a parceria e dizer, vou entrar na menopausa, tá acontecendo algumas coisas esquisitas no meu corpo, estou me estranhando em algumas questões, né? Às vezes é a falta da memória. Para mim, o que mais me complica, o que tem me complicado, eu tenho 2 sintomas da menopausa. É a questão da memória, de olhar para um copo e falar assim, mamadeira. Eu sei que é copo, eu aprendi desde pequena, não sai a palavra. Eu sei o que isso aqui faz, eu sei para que serve. Não sai a palavra, gente. É a coisa mais irritante do planeta Terra. É horrível. Ok. É horrível. Isso é uma coisa ruim, ainda mais uma comunicadora, coisa pior que tem, e calor que me dá. Calor, né? Que são 2 coisas chatas, são as coisas que me dão. Agora, e já tive também episódios que até contei aqui, de uma tristeza, de uma melancolia que não habita na Ana Canó. Nunca vi isso aí. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Acordei assim. Agora, é preciso comunicar a parceria, porque os homens, acho que tem 2 questões. Primeiro, eles não passam por esse fenômeno como a gente passa. Nós estamos mal habituadas, agora eu estou usando mal, entre aspas, a passar por TPM, a viver puerpério, gravidez e puerpério, então a gente meio que se habitua a falar, isso aqui também vou passar. Vai passar. E não dá o devido importância, porque é um ciclo vital que vai mudar, é a fase do ciclo vital. Então, os homens não passam por isso, e eles têm também, infelizmente, né, falta de curiosidade sobre o fenômeno feminino, sobre a resposta. Acho que isso está mudando agora, isso é novo, o homem entender o que acontece. Então, é preciso a gente criar uma outra linguagem e que eles sejam tão empáticos como nós tendemos a ser quando eles têm problemas de ereção, por exemplo, porque as mulheres tendem a ser empáticas. Tendem mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, Silvia, que eu te perguntar, ela falou, eu fui para a internet e vi muitos relatos apavorantes. Tu recebe muitos relatos, tu fala muito sobre isso, e aí como que a gente dosa isso também, para às vezes, em vez de te ajudar e virar uma rede de apoio, como a Ana falou, de ser informação, para só virar uma fonte inesgotável de mais medo, de mais... né, alguma coisa que vai te deixar mais apavorado. Eu posso fazer um comparativo com o parto normal, com a amamentação. Se você der um Google e for pesquisar os relatos de mulheres sobre isso, você vai ficar horrorizada. Os relatos de não vai nem engravidar. No parto. Você vai falar, pelo amor de Deus, que eu não quero ter parto. Eu sempre tive medo de parto normal por causa disso, por exemplo. Eu falava, nossa senhora, deve ser um horror, a pessoa grita e quase morre. Então, eu acho que... quando e menopausa tem uma coisa pior. Ninguém fala muito. Você não conversa com a amiga, com a sua mãe, com a sua... Porque é meio vergonhoso. Ao contrário da gravidez, isso é um a gravidez é celebrada, né? Esse é um assunto menopausa, assim... Parece que é um atestado de envelhecimento, exato. Ninguém quer contar. Então, a minha coluna existe, o meu Instagram, por causa disso. Eu comecei a ter falha de memória, como a Ana está relatando, eu também. Falei, tô ficando louca. Fui pro Google como boa jornalista, fui pesquisar, descobri que isso era um sintoma de menopausa. Eu falei, será?
eu faço check-up todo ano, meus hormônios estavam normais, fazia 6 meses que eu tinha feito. Fui para o médico, quando eu fui checar os hormônios, eles tinham caído rapidamente nos últimos 6 meses. E aí, eu comecei a fazer reposição hormonal imediatamente. Então, eu não tive calores, o meu sintoma era o da memória, que continua, diga-se de passagem, mesmo fazendo a reposição, eu continuo bem, mas... aí eu comecei a pesquisar e percebi que as mulheres não falavam sobre isso, e libido era um assunto muito recorrente. E eu comecei a escrever, trocar com mulheres. Então, é um assunto que ninguém entende, a gente precisa entender. Abrir o armário, é o que eu falo, a menopausa precisa sair do armário, a gente precisa falar dela, para que a gente se perceba, como a Ana falou, peraí, tem uma coisa... E até eu vi eu fiz uma entrevista maravilhosa com a Mônica Martelli, que eu achei tão legal ela falar isso, ela falou, gente, eu tenho lubrificante pela casa inteira. Então, se eu vou transar na sala, e tem um lá, opa, tá aqui. Eu acho demais uma mulher com a visibilidade dela falar publicamente de sim, eu tenho um lubrificante, não tá rolando a lubrificação natural, eu vou usar. Né? E se não for o lubrificante, que recursos mais as mulheres podem ter? Tem hoje laser, tem a tal da reposição, tem cremes vaginais, tem um monte de coisa, mas se você não fala do assunto, você não consegue... As pessoas nem sabem que tu tá passando por um problema, né? Pode achar que tá tudo bem. Conversar, você não consegue nem conversar com o tal do marido ou com o seu parceiro, com quem foi, porque você não sabe nem você sobre o assunto. Então, eu acho que é isso. Primeira coisa é se informar, tirar os mitos da frente, tira os relatos da frente, porque a sua experiência vai ser sua. Mas você não sabe o que vai acontecer com você. Então, eu acho que ler o relato... porque não é padrão, né? Não é regra que tem, como vocês duas falaram aqui. Existe uma lista de sintomas e cada um... as duas tiveram memória, mas uma tem o calor, a outra não teve. Algumas podem... O desejo sexual deve diminuir, mas não quer dizer que vai para o zero com todo mundo, né? E depende da parceria que tu tá, né? Tem tudo isso no pacote. Claro. Deve ser levado em consideração. Mas aí vocês duas citaram uma coisa que é como conversar com esses homens que têm 50, se a gente acha que os novos caras agora estão começando a se abrir, aí tá, e essa leitora, e a maioria das mulheres que está passando por isso agora, que está com esses caras dessa idade do lado, é difícil também, como sair desse lugar que ela falou aqui, de acusação e cada vez mais distanciamento, para o lugar onde a Silvia falou, com o marido dela, que é de, tipo, estamos falando disso, vamos se conectar. É que aí a gente está falando de uma coisa chamada vulnerabilidade, né? Nós estamos falando de uma relação onde cabe a vulnerabilidade, onde cabe o medo, e o medo da transformação e o que será. Então, casais que conseguem fazer isso, fazem isso. Então, olha, vai acontecer isso, fui no gineco, está acontecendo isso, a partir de agora talvez a minha lubrificação esteja diminuindo, como é que está para você? Você está sentindo que está diminuindo ou não? Sabe? E aí explicar para o outro qual é esse fenômeno, o que acontece. Né? Porque vamos pensar também que os homens, a partir de 50 anos, também, meu amor, vão perder esse porque eles acham que eles continuam os garanhando 20, muito né? mais do que eles já perdiam, sei lá, com 40 anos, então vai ser mais frequente, vão ter uma tendência a ter ejaculação retardada, às vezes um pouco, quer dizer, a latência do orgasmo fica mais demorada, às vezes, precisa ver o que tipo de remédio que esse cara está tomando. Agora, como é que eles normalmente resolvem, né? Vão lá, estão perdendo a ereção, começam a tomar uma medicação para ereção. Então, assim, não entrem, hoje em dia, não entra em contato com essa conversa, etc. Com essa vulnerabilidade. E assim, eu vou dizer para vocês, eu acho que relacionamento, nada é mais bonito do que a gente poder falar sobre os nossos medos e as nossas vulnerabilidades com a nossa parceria. Não tem coisa que deixe você... Olha, não há a paixão, fica no chinelo. Paixão é um troço que é uma delícia, é gostoso, maravilha, você vai transar, mas, não faz morada. A paixão é a porta de entrada. O que faz morada é a intimidade. Eu tive um momento de baixa libido no meu casamento, no começo do meu casamento, porque eu fiquei grávida nos meus primeiros 3 meses de relacionamento, tive um filho, e amamentando... O sexo na escada deu certo, né? Deu certo. A prolactina lá no alto amamentando, isso abaixa a libido para caramba. Para caramba. Certo? E ela amamentando, e de saco cheio, e acordando de madrugada, né? Aquela coisa. Não existe nada mais. E agora o homem tá lá pleníssimo. E eu, nessa época, falei para meu marido, eu falei, não vai rolar. Eu não eu vou ter que... Assim, de fato, teve momentos em que eu fui fazer um esforço
Falei assim, não, mas eu não posso não ter uma vida sexual, caramba. Eu gosto de sexo, só que eu tô exausta. Então, nessa fase, eu tive muitas conversas com meu marido sobre isso, que foi, como a Ana está falando, uma pessoa hiper maravilhosa e compreensivo e me entendeu totalmente. Como ele resolveu, resolveu o lado dele, não sei, não me interessa, de verdade. Mas a gente estava conversando muito claramente sobre isso. Às vezes a gente fala disso. Tipo, puta, que fase, né? Assim como alguém pode ter depressão ao longo de um casamento, né? E depressão a gente falou sobre isso 2 episódios atrás. Fator muito forte para derrubar a libido. Então, assim, se a gente não tiver essa capacidade de ter essa conversa com o companheiro, daí a gente tem que conversar uma coisa anterior, que é o que eu estou fazendo, que casamento é esse? Né? Porque no fundo é isso mesmo, né? Agora, desculpa. São as fragilidades de um do outro que, dentro de um relacionamento longo, é mais uma das coisas que eles vão ter que atravessar, que todo mundo vai ter que atravessar junto. Agora, eu só quero. Agora, só caiu uma coisa aqui de memória interessante, porque a gente está falando, né, de mulheres que na pós-menopausa elas acham que elas fazem a seguinte colocação: graças a Deus, estou na menopausa. Não quero saber de relação sexual, estou bem assim, e até essa cobrança de beleza, de jovialidade para atração sexual, estou fora, gente, saí do target, olha que legal. É interessante essa fala, olha que interessante, assim, eu como agora eu não reproduzo mais, eu me sinto um pouco desobrigada a ter que ficar atraente para os outros. Eu acho do campo. O quanto isso tem a ver com essa química do impulso da atração, que tem a ver com os hormônios, ou quanto tem a ver de uma questão psicossocial, eu não sei dizer, mas eu acho que pode também ter a ver com a fisiologia da química sexual, quer dizer, se você não tem uma parceria, se você está bem, se você já está de saco cheio de, sei lá, já teve um monte de relacionamento que está funcionando, se sexo para você não é uma prioridade, e você já está cansada de ficar competindo com os outros, sabe, para ser bonita e não sei o que, desejada, né? Nossa, menopausa vem e fala, ai, que bom, agora eu vou fazer outras coisas, não tô nem aí, mas é interessante isso também. Porque tem uma coisa que a Silvia falou também, né, que as mulheres estão sobrecarregadas, fato, e ainda tu tem que performar, e aí assim, se tu pensar que nas outras gerações a mulher tinha esse salvo-conduto, pronto, pode descansar, pelo menos nisso tu não precisa mais comparecer tanto, né? E claro, eu acho que tem o papel da mulher que quer, que tem o desejo, que continua, mas eu acho que o ideal é encontrar ali o que é teu e o que é da pressão da sociedade, né, Silvia? E tu fala bastante disso também, né? Tanto da estética quanto do performar em tudo, né? E eu também já recebi relatos também interessantes de mulheres que falam assim, pô, eu estava lá na minha, estava separada, não estava num relacionamento, terminei um relacionamento lá pelos meus 40 e tal, 48, na menopausa, casamento falido e tal. Meu Deus do céu, estou numa paixão louca, conheci não sei quem agora, sabe? Ou mais jovem, ou mais velho. Então, eu tô louco, não tô acreditando que isso. Eu também já recebi vários relatos assim. Portanto, legal, também. Isso cai por terra a coisa do pura e simplesmente o hormonal da menopausa. Exatamente. Não tem, gente, nada é só uma, né? Nós somos um fator isolado. Exatamente, né? Nós somos uma espécie que vem dos mamíferos, né? Assim, vem ali de uma evolução, mas a gente tem cérebro, né, galera? A gente tem experiência afetiva. Né? Bicho social também, né? É um bicho social que está ali sendo influenciado pelo meio também, né? Vai depender muito de cada pessoa e de cada história. Temos um segundo caso, mas antes de fazer um pequeno intervalo. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. O segundo caso de hoje é a história da Mariane, que tem 32 anos e também é aqui de São Paulo. Manda casos. Conheci o João, nome falso, então a gente já sabe que não é uma coisa séria, né? Há 4 anos, quando tinha terminado um namoro longo, cerca de 1 ano antes. Ele foi o primeiro cara com quem eu gozei, depois de meses de sexo, mais ou menos com estranhos.
foi muito intenso para mim e fiquei meio obcecada em transar com ele. Sabe o tal amor de pica? Acho que é o caso. Nesses últimos anos, seguimos ficando esporadicamente, quando ele resolve aparecer. No começo, a relação era mais leve, eu mandava mensagem, ele respondia, a gente transava. Mas acho que depois de um tempo, ficou um pouco demais para ele. Não que eu queira namorar, tá? Mas sem dúvida, o sexo com ele é o melhor sexo da minha vida. Quando ele some, eu até fico com outros caras, mas não é a mesma coisa, por isso sempre volto a mandar mensagem. Mas ele anda me dando uns ghostings, passa a semana sem responder, até que curte uma foto, reage a um stories e já viu. Perco toda a minha razão e deixo a autoestima de lado para escanteio. E a gente se encontra, transa, dá boas risadas e é tudo ótimo. Mas no dia seguinte, quando percebo que ele vai desaparecer, já lembro que também nem sei se quero que ele fique, sabe? Não temos muito em comum além do sexo. Conversamos um pouco, mas para ter ideia, nem sei muito sobre a vida pessoal dele, se ele tem irmãos, onde moram os pais. Sinceramente, não sei por que ele me faz perder tanto a cabeça. Juro que costumo ser bem racional. Gente, eu não sei se sou eu, mas eu acho que quase toda mulher já teve um cara assim na vida. Não sei se por tanto tempo, mas eu aqui, ó, eu falo, eu já posso levantar minha plaquinha, que já aconteceu comigo. Não durou 4 anos, durou, sei lá, 6 meses. Mas tem esse cara que mexe contigo e é pura química, e quando tu vê, é isso, tu não quer andar de mão dada com ele no shopping, tu não quer sair para jantar, né? Agora, o problema que eu vejo aqui, e aí eu vou jogar para vocês, me parece que ela está perdendo muito tempo já nessa história, né? Ela falou que acho que 4 anos, e também ela tem algumas falas ali que é tipo, perco a minha autoestima, que eu acho que talvez sejam um pouco mais perigosas. O que tu acha, Ana? Então, eu acho que tem uma questão interessante, né? Porque quando a gente fala de química, ela associa essa experiência, a experiência do orgasmo, né? Então ela fala, olha, esse cara, eu tive um orgasmo. Então, além deles terem um encaixe, essa química, que pode também ter relação com outros fatores biofisiológicos, etc., o dor, depois eu falo para vocês um pouco sobre isso. Tem, acho que a experiência do orgasmo, que para ela deve ter sido muito importante, né? Então ela tinha uma relação sexual ruim, ela não tinha nada, de repente vem esse cara, pá! Então ela fica, na verdade, com um registro de memória de muito prazer, e eu nem sei se esse cara é tudo isso, mas enfim, de qualquer maneira... Eu já acho que não, já voto que não. Há o registro do prazer. Hã? Boa, Silvia! Ela compra um vibrador, amiga. Há um registro de prazer. Esses orgasmos aí, né? Se é só o orgasmo, né, que liga ela a esse cara, realmente, ela não precisa mais dele, né? O rol ele deve ser um homem interessante sexualmente. Eu acho que a gente, ao longo da vida, nós vamos mesmo ter parceiros ou parceiras que sexualmente são mais interessantes do que outros. Encontros sexuais, assim, né? Eu não tenho dúvida. Você vai ter, sabe assim, se você olhar para a sua história afetiva, você vai dizer, nossa, com fulano de tal, eu tinha uma coisa de intimidade maravilhosa, era um super amigo. Com a fulana de tal, eu tinha um sexo que era incrível, mas a gente quebrava o pau o tempo inteiro, era uma confusão. Com o fulano de tal, acho que quando a gente olha para nosso histórico sexual e afetivo, a gente vai perceber que as pessoas têm características diferentes, né? Mas aqui, nada mais natural que alguém marcar mais do que outrem sexualmente falando. Mas tu falou uma coisa um pouco antes, Ana, que pode ser que um casal fique bem por um tempo sem transar, né? Se for a personalidade deles, quando ela já tiver, não só na menopausa, mas outras coisas que a gente falou aqui. Mas vocês acham que uma relação só com sexo, assim, também tem a mesma chance de se sustentar? Não sei, eu olhando, me parece que uma relação construída no terceiro estágio da confiança, da conexão, parece que tem mais chances de durar e dar certo, que, enfim, a gente pode questionar o que é isso dar certo, mas do que essa relação só ligada no sexo. Eu sou suspeita para dizer, porque isso, honestamente, isso nunca me aconteceu. Acho que toda vez que eu tive envolvido... Eu já tive histórias com homens que foram muito incríveis, só sexualmente eu não queria que fosse mais nada, mas muito breves, muito esporádicas e tal. Mas todo mundo com quem, para ter um nível de conexão como esse que ela está falando, toda vez que eu tive,
eu quis, acho que é porque eu sou canceriana, eu quis imediatamente estabelecer um vínculo emocional também. E também digo mais, eu 4 casamentos na lista, né? Exatamente, nenhum funeral. Mas eu fico pensando que, assim, eu também a minha atração sexual, em geral, pelo menos na minha vida, que eu estou tentando lembrar que se tem alguma coisa que me desmente, tinha algum interesse intelectual também na pessoa. Para eu ter então, aí eu não vou querer ficar só na questão sexual, porque daí eu também tenho interesse intelectual e ainda o sexo é tão bom, eu vou querer, para ficar repetindo durante 4 anos uma história com alguém, eu certamente não ia não estar afim de me relacionar mais do que apenas sexualmente, me parece, eu. E parece não, e ela um também, pouco de falta de né? interesse um no outro, né? Interesses além do sexual. Saber quem é essa pessoa, sei lá. E acho que ela também, né, que quando ela põe que a expectativa dela, existe alguma expectativa aí, porque ela associa com a autoestima baixa, né, quer dizer, se ele não responde, ela fica com a autoestima baixa. Então, existe uma expectativa, talvez ela esteja colocando muita importância nessa atividade sexual, que é capaz de mexer com a autoestima dela, né, porque uma coisa essa pessoa cara, sensacional na cama. Mas isso não significa que se eu não sair com essa pessoa, não tiver outra pessoa, que eu não vou ser desejada e eu não vou estar ótima. Então, acho que ela associou um pouco uma questão de ser desejada com essa pessoa, que ela bota no lugar de muita importância e fica numa espera que pode ser prejudicial, né? Não sei, acho que E uma outra coisa que eu fiquei pensando, Ana, e quando eu lembrei de alguns casos de amigas minhas, será que ela não está bem também ocupando um espaço da vida dela que podia ser de outras parcerias, de outras relações, às vezes mais saudáveis? Porque no momento que ela não vai e se coloca para outros caras ou outras mulheres, enfim, outras relações que podem ter uma conexão também emocional, também intelectual, como a Silvia falou, esse cara tá ali, daqui a pouco ele vai responder, né? Não tenho dúvida, ela pode estar usando a questão do sexo incrível como uma justificativa para se colocar nesse lugar da que não foi escolhida. É uma armadilha. E às vezes ele aparece, ele dá uns likes e não sei o quê, e aí ela fica esperando, ela tá com ele, e ela só espera que no dia seguinte ela sabe que ele vai sumir. Você percebe que é sempre a iniciativa dele ir atrás dela? Exatamente. Então, assim, ela se coloca no papel da espera e ela se coloca, ela faz uma armadilha inconsciente para se sentir rejeitada e não escolhida. Vocês sabem que eu tenho visto uma coisa? Eu conversei com a minha filha, que eu tenho uma filha de 29 anos. Outro dia eu estava falando uma coisa para ela. Eu tenho visto recorrentemente meninas muito jovens na internet com um discurso assim, porque eu sou gostosa e eu pego geral e eu não estou nem aí, eu não quero me apegar a homem nenhum. E eu falo, nossa, que engraçado. Tantas meninas assim não querem se apegar a ninguém. E aí eu tive uma conversa com a minha filha outro dia, se isso não tem um pouco de defesa. Total. É um modelo aprendido. Já estou avisando que eu não estou nem aí, que eu quero mais contatinhos. Não me apego. Eu quero contatinhos e acabou. Modelo aprendido. E aí eu fico olhando e falo assim, bom, tudo bem, eu posso estar muito desatualizada nesse sentido, as meninas realmente podem ter mudado a maneira de querer se relacionar, mas no fundo eu fico com a sensação de que é um modelo de defesa. Eu não vou esperar nada mesmo, porque eu só quero contatinho. E não tem nada demais de você querer ter múltiplos parceiros, parceiras e uma sexualidade super variada, mas é estranho para mim quando a pessoa fala, ela faz questão de dizer, acho que eu não quero, mas ela está sempre esperando. É o medo, ela está 4 anos ali esperando ele. Né? Medo de se entregar. Agora, eu queria trazer uma outra contribuição para vocês, que é de uma pesquisa que eu li, vai que ela também está, vamos dizer assim, quimicamente mobilizada por esse homem nessa conjunto dependência química, né? Parece dependência química, olha dependência só. Química. Conjunto de antígeno leucocitário humano de genes que varia muito os indivíduos e ele está relacionado com as proteínas associadas à nossa imunidade. Então parece que os seres humanos são atraídos por pessoas cujo HLA, que é esse antígeno leucocitário humano, é diferente do nosso. Justamente para que você possa ampliar a possibilidade de ter uma prole com uma diversificação e um sistema imunológico forte.
Então, quanto mais você tem, né, segundo algumas pesquisas, que você se aproxima e se interessa e se sente atraído por pessoas cujo HLA é diferente do seu próprio. Existem algumas pesquisas que não concordam, enfim, estão se fazendo aí essas questões. Né? Exato, vale investigar, né? Vai que ela está aí presa no HLA do homem, não é isso? E nem quer procriar com ele, então é bobagem. E também isso que a Silvia falou. Fala, querida. Falar. Não, isso que a Silvia falou que eu fiquei também pensando o quanto ela está presa a essa ideia desse sexo, dessa mulher que ela quer ser, e o quanto de verdade ela está curtindo, porque quando eu comecei a ler O Meio do Caso, começou até a me dar uma certa ansiedade, né? Mas onde isso vai levar? Ela tá de novo nesse ciclo com esse cara, e no dia seguinte ela já não... Até a próxima vez que ele vai desaparecer, depois ela vai mandar mensagem, aí ele vai mandar um foguinho no Instagram, e aí, nossa, aí volta de novo, né? E ela tem que pensar se isso a deixa feliz ou não. Por quê? Já vou fazer uma ligação com outras coisas que eu descobri para os nossos ouvintes interessantes, sobre a questão do cheiro, e como o nosso olfato, ele é o grande responsável por transmitir mensagens de atração, de emoção, para o nosso cérebro. Olha que interessante. Cheiro de pessoas felizes produz respostas fisiológicas de bem-estar nos outros, ou seja, a gente estar ao lado de pessoas felizes vai produzindo essa mensagem e a sensação de bem-estar. Eu li uma outra coisa, gente, aqui que foi muito engraçada. Olha só, cheirar lágrimas resultantes de emoções negativas reduz a testosterona em homens. Eita! Nossa! Ou cheirar alguém que esteja com ansiedade pode promover empatia. Interessante. Odor corporal transmite emoções positivas e o cheiro de um ente querido pode reduzir o estresse. Cheiro de emoções positivas, mesmo em estranhos, pode ajudar a explicar por que a felicidade é contagiosa. Olha que interessante como, né, no final das contas, a gente tem que cuidar do nosso bem-estar, seja ele fisiológico, corporal e emocional. Gata, se você está sentindo que essa coisa está te prendendo, né, seja porque é uma questão sua emocional, seja porque o cara tem um HLA diferente do seu e ele é a melhor pica que você já viu na vida, mas tu tá presa nisso? Ah, não. É preciso rever esse negócio para que você possa sentir e exalar outros odores mais interessantes aos outros. Boa. Dito isso, minha querida Ana Canosa, o que aprendemos hoje? Clímax. Olha só, nós aprendemos que a química sexual normalmente não se cria, ela acontece, mas não necessariamente indica que uma relação sexual possa ser de qualidade, menos ainda que é sinônimo de relação amorosa saudável. A gente aprendeu também que a tal química é muito mais um estado prazeroso, um sentir, que envolve aspectos biofisiológicos, mas também questões psicossociais e culturais envolvidas. Parece que o nosso olfato é o grande responsável por levar essas mensagens ao cérebro, inclusive de bem-estar e de felicidade. Aprendemos também que durante a vida teremos várias experiências sexuais e certamente que algumas serão mais marcantes que outras. É a vida, gente, não tem jeito. Aprendemos que a menopausa faz uma certa bagunça no nosso ímpeto sexual, mexendo em nossa química hormonal, aquela que modula a resposta sexual feminina. Mas olha, nada que um bom enamoramento não resolva. Conheço muitas mulheres, e a Silvia também, e Bá também, que simplesmente sentiram a cascata vaginal aparecer depois de anos, quando se envolveram novamente. O ser desejante é você que alimenta. E nós aprendemos também, para você que tem uma parceria de longo tempo, pode ser que sinta saudade daquela química inicial e explosiva da paixão. Mas não se esqueça que o amor companheiro também tem a sua fórmula. Aconchego e calmaria, com uma boa pitada de dopamina pós-orgasmo, também faz muito bem. Foi bom para você? Foi bom para você? Aqui é o quadro que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Vamos lá? Depois dessa dose de inspiração de Ana Canosa, Silvia Ruiz, o que tu trouxe pra gente? Então, eu trouxe o Boa Sorte, Léo Grande, é um filme que está em cartaz no Brasil há pouquíssimo tempo, com a Emma Thompson. Eu não vi, tô louca pra ver.
Eu também. Eu só sei sobre a história do filme, mas eu não vi ainda. Mas a gente está falando de uma mulher que se aposenta numa relação, fica viúva e teve uma relação a vida inteira muito ruim com esse marido. Ela nunca teve um orgasmo. E aí, aos 63 anos, finalmente ela resolve explorar a vida sexual dela e ter o tal orgasmo que ela nunca teve, contratando um garoto de programa. E aí o filme trata de toda essa relação dela e esse descobrimento, então deve ser muito interessante. E tem um detalhe curioso, que é a primeira vez que a Emma Thompson aparece nua num filme. Ela, que é uma mulher de 60 e poucos anos, falou o desafio que foi para ela fazer um nu frontal num filme pela primeira vez, e isso teve a ver com a vida pessoal dela, né? Dela não só ali como atriz, como mulher, ter que também se olhar. E essa é uma barreira que eu acho que também a gente fala de mulheres na menopausa. Amigas minhas falam isso também, que depois que elas se separaram na menopausa, o desafio que é para elas aparecerem nuas, com o corpo mais velho, na frente de um novo homem. É verdade. Né? Eu acho que com as mulheres isso é mais tranquilo. As mulheres lésbicas têm isso de uma maneira muito mais tranquila. Mas as mulheres tem um reconhecimento do corpo ali. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que com os caras... E é um corpo que com certeza é diferente do que era antes, talvez, ainda mais se ela estava num relacionamento longo. Então, eu acho que esse filme fala sobre isso, sobre a sexualidade da mulher madura e de seus desafios e sua beleza. Acho que é bem legal. Muito legal. Eu vou indicar uma série que estreou na Netflix chamada Uncoupled. É dos criadores, é um encontro entre os criadores de Sex and the City, que é o Darren Star, e um dos criadores de Modern Family. E é o Jeff Richmond, de Modern Family, e é uma série de comédia com o Neil Patrick Harris, que é um ator que eu amo, um ator de comédia, que fez How I Met Your Mother, sempre fez papel de um cara super hétero, pegador, mas ele é gay na vida real. E nessa série ele é um cara de 50 anos que acaba de levar um pé na bunda em Nova York. É tipo um Sex and the City gay, gente. É tipo isso, para fazer um resumo do resumo do resumo. Mas ali ele tem os amigos gays, ele tem umas amigas mulheres também com 50 anos, e é muito legal como ele vai discutindo isso que a gente falou aqui, né? Uma perspectiva, como ele é o personagem masculino, uma perspectiva mais masculina, mas ele também tem uma grande amiga mulher que vai falando sobre como é voltar a estar solteiro aos 50 anos. Ele não queria, no caso dele, então ele passa o primeiro momento na fossa, aí pega uns caras errados, depois pega um cara que quer casar, só que ele não quer ainda. Aquelas coisas bem Sex and the City, de uma maneira muito leve, uma série bem gostosinha, aquelas de 25 minutos para ver, assim, relaxar antes de dormir. Chama Uncoupled e tá na Netflix. Ana Canosa, termine com chave de ouro hoje. Eu, na verdade, eu vou terminar só aproveitando o gancho da menopausa, que é o tema, né? E acho que para ajudar também pessoas que estejam nesse momento, além, logicamente, do canal da Silvia, que fala muito sobre isso também, que é muito interessante, mas um livro que eu ganhei recentemente da editora Contexto, mas que eu gostei muito, chama Menopausa, o momento de fazer as escolhas certas para o resto da sua vida, da Marisa Tavares. É muito interessante, a Marisa Tavares também é jornalista, e o livro é muito, assim, objetivo, claro, fala de todas as transformações, mas trata também essa fase da vida como o projeto que a gente vai querer para o resto do nosso momento. Quer dizer, quando eu falo dessa coisa de alimentar o nosso ser desejante. Se você não conhecer o que está acontecendo com você, se você não sabe o que você quer, para que caminho vai, fica difícil, né? Então, é um livro que eu gostei muitíssimo, muito claro, e que aborda várias dimensões da vida humana, da vida das mulheres em relação às emoções, em relação às relações interpessoais, às questões fisiológicas, corporais, dá dicas de alimentação, dá dicas de tipos de exercício físico, fala sobre terapia de reposição hormonal na menopausa, enfim. Menopausa, da Marisa Tavares. Eu achei bem legal, acho que é o subtítulo, né, que é para o resto da sua vida, porque tem muita vida para viver, né, gente? Muita, depois... é isso aí. E aí eu queria que a Silvia vendesse um pouquinho o peixe dela, porque eu sou super fã, tanto da coluna quanto do Instagram, do conteúdo que ela produz. Então, vende aí um pouquinho o teu peixe para quem ainda não conhece, que está perdendo. Bom, quem não me conhece, eu tenho uma coluna, a coluna Ageless de Viva Bem no UOL, toda sexta-feira, tem uma coluna nova. Eu também falo sobre todos esses assuntos, as dores e delícias de envelhecer, e sobre menopausa pra caramba, porque faz parte do que eu estou vivendo no Instagram, que eu tenho meu perfil, enfim, é um lugar onde eu também trago esse conteúdo que eu
transito no UOL e na rede social. Então, convido a todos que quiserem discutir esses temas comigo, apareçam pelo Instagram, que a gente tem uma comunidade bem gostosa. Eu vou chegar lá ainda, mas já estou me sentindo preparada, entendeu? De tanto que eu acompanho as redes sociais. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma gerações muito melhores daqui para frente. A minha filha, por exemplo, eu não vi minha mãe na menopausa. Eu pergunto para minha mãe hoje em dia, ela fala que ela não lembra. Ela fala que não sentiu nada, que ela não lembra, não sei. Mas eu falo muito com a minha filha, então eu tenho certeza que quando ela, daqui a 20 anos por aí, ela tem 29, ela vai estar... Nossa, tomara que até lá inventem tratamentos médicos. Tem muitas coisas. Né? Eu acho que temos muito uma inteligência artificial. A evolução podia dar uma ajudadinha, né, gente? Já podia estar, né? Esse projeto precisa ser revisto evolutivamente. Quanto mais mulheres a gente tiver na indústria farmacêutica estudando as coisas, mais fácil vai ser, porque quanto eram os homens que estavam fazendo, não era o interesse deles, né? Então, agora que a gente está vendo cada vez mais mulheres nessas posições, quem sabe? Eu tenho uns 10 anos aí para chegar, quem sabe já acontece, eu já consigo colher frutos. Mas quando você chegar, você liga para nós, que a gente ajuda. Com certeza, né, manda um zap. Manda um zap ou qual vai ser o aplicativo. Manda o zap, que a gente ajuda. Queridas, obrigada demais, adorei o papo, obrigada para todo mundo que ouviu até aqui, e até a próxima semana com mais um Sexoterapia. Até lá. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antoine Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.